Muitas vezes, a vida e as atividades locais em meados do século XX em São Miguel do Penedo. Como cozer o pão. Nos anos 50 e 60, a alimentação dos habitantes desta região ainda tinha como base o pão de farinha de trigo, cozido em fornos que eram propriedade de cada família. Regra geral, o forno alimentado a lenha de esteva cozia uma vez por semana. O pão era fabricado do seguinte modo. A farinha chegava do moinho em sacos de linho. Normalmente era peneirada para dentro de um alvitar de barro com capacidade para cerca de uma arroba de farinha de 15 kg. Na peneiração era retirado o farelo, que é a casca do trigo moída, que mais tarde servia para alimentar os animais. O que passava pela peneira era, assim, a farinha no estado puro, a qual se amassava com água, normalmente morna, à força de braços das mulheres e que durava por volta de 1 hora. Quando a amassadura estava pronta, colocava-se o fermento, cobria-se com cobertores e deixava-se repousar para que levedasse durante cerca de 2 horas. Enquanto o pão levedava, acendia-se o forno, fabricado em abóbada, revestida interiormente a tijolo do forno, assim como o chão do mesmo, o qual tinha sido previamente cheio com lenha de esteva. O forno teria de estar pronto para receber o pão, isto é, quando acabasse de arder, retirava-se toda a cinza com a ajuda de um rolo, ficando parte das cinzas e brasas a fazer uma barreira na porta do forno para que o ar que entrasse fosse logo aí previamente aquecido. A cinza restante era posteriormente retirada do chão com a ajuda de panos presos na extremidade e uma vara com cerca de 5 metros de comprimento chamada touca, que entrava e saía do forno todas as vezes que fosse necessário, até que o solo do forno ficasse completamente limpo. Neste vai e vem, com grande quantidade de brasas e o enorme calor dentro do forno, os panos muitas vezes começavam a arder e por isso tinha que se mergulhar frequentemente em água antes de voltar a entrar no forno. De vez em quando era dada uma olhadela para ver se o pão estava a ponto, isto é, em condições de ser tendido. Tender o pão consistia em cortar com as mãos bocados de massa com cerca de 1 kg, enrolá-los, deitar farinha para cima e dar-lhes a forma do pão. Colocá-lo num tabuleiro de madeira, onde tinha sido anteriormente colocada uma toalha branca, o panal. Ia sendo disposta em pequenos tufos para alinhar cada um dos pães. O tabuleiro era geralmente transportado à cabeça ou à mão até junto do forno. Terminada esta tarefa, e estando o forno no ponto do calor certo, que se conhecia pela cor avermelhada dos tijolos, iniciava-se a colocação do pão dentro do forno, o que se fazia com uma pá de madeira de cabo bem comprido. Pronta esta operação, a porta do forno era fechada até que o pão ganhasse a cor de cozedura, o que significava que estava pronto para ser retirado do forno. Era assim, semana a semana, durante todo o ano, a necessidade e a árdua tarefa de cozer o pão.